E aí, gurizada, voltamos. Eu voltei e agora pra ficar, porque aqui é meu lugar. Eu voltei para as coisas que eu deixei. Tá, chega. Paramos aqui, pessoal, então, nessa última propriedade periódica. Agora vamos tentar fazer aí alguns exercícios, né, relacionados a isso. Mas, antes disso, né, só relembrar o que nós vimos até aqui, o resumo da ópera. Né? Nós temos aí, na verdade, duas propriedades que vão aumentar, né, não, me perdi direita e esquerda aqui. Aumenta para direita para baixo, né? Para esquerda para baixo, que é raio atômico e eletropositividade. Todas as outras aumentam, né, para o outro lado, né? Aumentam para esquerda para cima. Então, para lá, assim, isso seria esquerda para cima. O outro lado, para baixo. Então, direita para baixo, raio e eletropositividade. Esquerda para cima, potencial, eletronegatividade, reatividade química e afinidade eletrônica. Só uma delas vale para gás nobre, que é o potencial de ionização. Ok? Maior eletronegatividade é o flúor, maior eletroafinidade é o cloro. Então, cuida desses detalhes aí. Então, essas são as duas variações. Então, vejam, da direita para a esquerda, de cima para baixo, ou da esquerda para a direita, de baixo para cima. Então, são duas variações apenas a saber. E aí, aquelas outras que é mais descargo de consciência, assim, que não são tão importantes quanto aquelas outras lá. Densidade para o centro para baixo, volume atômico para baixo para as extremidades. Ponto de fusão e ebulição é aquele, né, coisa maluca lá. 1A, 2A, 2B, 3A, 4A para cima, todas as outras para baixo e para o centro. Então você tem as variações das propriedades todas aí. Tranquilo? Sabendo disso, então, senhores, agora a gente pode brincar um pouquinho com isso, né? Que fazer os exercícios não deixa de ser uma grande brincadeira. Isto não é um exercício, isto é um parque de diversão. Luiz Henrique Carreiro Waltz. De grátis, não precisa pagar. Então, senhores, sobre as propriedades periódicas dos elementos químicos, assinale o que for correto. A segunda energia de ionização é sempre menor que a primeira energia de ionização. Falso, né? A segunda energia de ionização é sempre maior que a primeira. Lembre-se que a energia de ionização é a energia que eu preciso para arrancar elétron de um átomo. É sempre mais difícil arrancar o segundo do que o primeiro. Né? Então, à medida que tu vai arrancando elétrons, fica cada vez mais difícil arrancar o próximo. Dados dois elementos com a seguinte configuração, dos seus níveis mais energéticos, o que apresenta o maior raio iônico e afinidade eletrônica é o elemento A. Então, o maior raio iônico significa que esse cara vai perder elétrons. Se ele tem 3 elétrons no último nível, perde 3, e vai ficar com 2 camadas. Esse aqui ganha um elétron, né, que ele tem 7 no último nível, quer ganhar 1, fica com 4 camadas. Então, 2 camadas, 4 camadas, A vai ser menor. Né? Então, o que apresenta maior raio iônico é o B e não o A. Então, falso afirmativo. A energia de ionização dos átomos tende a decrescer de cima para baixo. Muito cuidado quando pergunta dessa forma, né, gente? Aqui ele está pedindo decresce, não cresce. Todas as variações que nós vimos foram em função do cresce. Cresce para onde? Né? Então, a energia de ionização dos átomos tende a decrescer de cima para baixo nos grupos. A energia de ionização cresce de baixo para cima. Se cresce de baixo para cima, decresce de cima para baixo, tá certo? Pois os elétrons mais externos ocupam uma camada mais afastada do núcleo e, portanto, esses se encontram menos fortemente ligados. Verdade, é mais fácil de arrancar os elétrons que estão mais afastados do núcleo. Por isso, menor a energia de ionização. Os metais alcalinos terrosos são mais eletronegativos que os halogênios. Não, né, gente? Eletronegatividade aumenta no sentido, né, da família 7A.
E os halogênios são a 7A, então os halogênios são os mais eletronegativos de todos, na real, né? O magnésio mais 2 tem raio menor que o cálcio mais 2. Aí basta você fazer a distribuição. Você vai ver que o magnésio mais 2 tem 2 camadas e que o cálcio mais 2 tem 3 camadas. Então, verdade, né? O magnésio mais 2, menor raio que o cálcio mais 2, correto, afirmativo. Bueno, com base no esboço da tabela periódica a seguir, em que as letras do alfabeto A, B, C, D, E, F, G, H representam elementos químicos, mas não correspondem aos símbolos, assinale a única alternativa correta. B e E apresenta o mesmo número de elétrons na camada de valência. Então, olha lá, B e E. Não, né, gente? Para apresentar o mesmo número de elétrons na camada de valência, tem que estar na mesma família, né? E que não é o caso, eles estão no mesmo período. A, F e G, H apresentam 2 camadas eletrônicas. Olha lá, A, F e G, H estão ambos. Os 4 estão no segundo período. Se todos estão no segundo período, todos têm sim 2 camadas. Não precisa fazer distribuição para saber. E daí a importância de se conhecer a tabela, né? Para você não ter que fazer distribuição eletrônica para responder esse tipo de questão. A respeito das propriedades periódicas dos calcogênios, halogênios e gases nobres, analise os itens. O neônio tem raio atômico menor que o flúor. Raio atômico cresce da direita para a esquerda. O neônio está mais à direita. Se ele está mais à direita, tem raio atômico menor e não maior. Então, falso afirmativo. Devido ao fato de ser... raio atômico... menor, verdade. Cresce para a direita, então o flúor é maior que o neônio. Devido ao fato de serem espécies isoeletrônicas, os ânions S-2 e Cl- têm o mesmo raio. Não, né, gente? Eles são isoeletrônicos, verdade, o número atômico do enxofre é 16, o número atômico do cloro é 17. Aí ganhou 2, ficou com 18, ganhou 1, ficou com 18 também. Mas não tem o mesmo raio. O raio do Cl- é menor, porque tem mais prótons atraindo o mesmo número de elétrons. Aqui tem 17 puxando 18 e aqui tem 16 puxando 18. Dentre os calcogênios, o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Calcogênio família 6A e começa com oxigênio, então verdade. Ele é o mais eletronegativo, que está mais em cima na tabela periódica. O gás nobre com maior potencial de ionização é o radônio. Não, o potencial de ionização cresce de baixo para cima. O maior potencial de ionização é o hélio. Então, falso afirmativo. A energia liberada no processo representado por essa equação é, por definição, afinidade eletrônica. Verdade. Afinidade eletrônica é a energia liberada quando um átomo ganha elétron. Lembra que ela é o contrário de potencial. Potencial é a energia que eu preciso para arrancar o elétron. Nesse caso, o átomo está ganhando um elétron. Se ele está ganhando um elétron, ele vai perder energia. Essa energia que ele perde, nós chamamos de afinidade eletrônica ou eletroafinidade. Então, correto afirmativo. 1869, Dmitri Mendeleev, portanto, aproximadamente 150 anos atrás, né? Esse ano passado aí se comemorou 150 anos na tabela do Mendeleev. Mendeleev apresentou à comunidade científica a lei periódica dos elementos. Sentindo-se seguro da validade da sua classificação, deixou posições vazias na tabela para elementos que viriam a ser descobertos. Predisse com uma precisão surpreendente suas propriedades. Para isso, utilizou como base as propriedades dos elementos vizinhos, tendo fundamentado a atual classificação periódica dos elementos. Com base nas propriedades periódicas dos elementos, analisa as informações abaixo. Os elementos do bloco S. Bom, então você tem que saber quem são os elementos do bloco S. Lembra que nós vimos a classificação lá quando vimos tabela periódica. Os elementos do bloco S são os elementos da família 1A e 2A. Os elementos do bloco S têm baixa energia de ionização. Seus elétrons são perdidos com facilidade. Verdade. Família 1A e 2A querem perder elétron, então é fácil arrancar elétron de família 1A e 2A, consequentemente o potencial de ionização é baixo. As energias, essa aqui está verdade, vamos arrumar isso aqui, vamos arrumar, deu chute aqui, onde é que estamos aqui? Tira daqui, tem algum problema aqui, então essa aqui é verdade. As energias de ionização,
As energias de ionização dos elementos do bloco P são menores que a dos elementos do bloco S. Não, né, gente? Tá aqui, inverteu. Falsa. Falsa afirmativa. É mais fácil perder elétron do S do que do P. Então, as energias de ionização dos elementos do bloco P são maiores que dos elementos do bloco S. Então, falso. Todos os elementos do bloco D são metais. Verdade, que são chamados metais de transição. Então lembra, bloco S 1A e 2A, bloco P vai dar 3A até a 8A e bloco D é a família B. E a família B, sim, são os metais de transição. Então, são metais. As suas propriedades são intermediárias entre os elementos do bloco S e P. Verdade. As propriedades deles, né, são intermediárias entre os elementos do bloco S e P. Correta afirmativa. Então, estão verdadeiras, afirmativa 1 e 3, tá? Não tinha saído errado aqui. Vamos ver se a animação ficou correta. Não, tá vendo? Saiu errada a animação aqui. Vamos arrumar. Deu. Lá, fechou. Tá aí, ó. Então, resposta, letra C de simples, C de bonito, né? C de Almeida. Bueno, depois temos uma outra questãozinha, também de tabela periódica. A figura a seguir ilustra um esquema simplificado. Os elementos x, y, z, vai lá e olha, x, y, z, apresenta a seguinte ordem crescente de raio. Como é que cresce o raio? O raio cresce da direita para a esquerda. Y menor que z, menor que x, verdade. Porque no mesmo período, quanto maior a carga nuclear, significa quanto maior é o número atômico, menor é o raio. Verdade, maior número atômico, que é carga nuclear, menor o raio. O elemento A tem uma densidade maior que B. Densidade, lembre-se, cresce para baixo, para o centro. Como A está mais para dentro do que B, verdade. O elemento A tem uma densidade maior que o elemento B. Então, correto afirmativo. Aqui, aliás, tem uma curiosidade sobre esses dois elementos da tabela, que são lítio e sódio, tá? Curiosidade, ó. São os dois únicos metais menos densos que a água. Significa que se tu botar na água, eles boiam, eles não afundam. São menos densos que a água. Não é uma curiosidade. A energia de ionização para os elementos B, A, D e K apresentam a seguinte ordem crescente. Então, olha lá, B, A, D e K. Como é que cresce o potencial de ionização? Da esquerda para a direita. Portanto, verdade. Essa é a ordem crescente de energia de ionização para esses elementos. Dentre todos os elementos distribuídos na tabela, a maior afinidade eletrônica é o Y. Bom, gente, aqui, cuidado, esse tipo de afirmativa que a gente não gosta de encontrar numa prova, né? Por quê? Porque, na verdade, nós vimos que a maior eletroafinidade é o cloro, né? E o cloro estaria nessa posição. Mas se você considerar que tu não tem tabela na mão, essa resposta está correta. Tá? Não tendo tabela na mão. Tendo tabela na mão, por exemplo, uma prova do Enem que vocês tenham feito, né, que não tinha tabela, essa afirmativa estaria correta. Mas uma prova da UFSC, né, o mesmo do IFSC, que você, né, faça a prova, que tem tabela periódica, essa resposta estaria incorreta, porque daí tu sabe quem é o Y, quem é o K. Não sabendo quem é o Y e quem é o K, está correta a afirmativa. Sabendo que esse é flúor e esse é cloro, essa afirmativa está errada. Tá? Para a síntese de um novo material, foi necessário buscar esse elemento que substitua o elemento X, que tem número atômico 17, na composição desse material. Os principais critérios são, primeiro, a valência, né, que é o número de elétrons do último nível, em seguida, o raio atômico. Avalie as proposições abaixo com indicações dos elementos químicos para a substituição de X. Então, para entender isso, pessoal, até vou dar uma paradinha aqui, ó, vou pegar um pedacinho daquela tabela e vou situar com vocês quem são esses caras, para que você possa, deixa eu só copiar aqui, ó, para que você possa entender legal essa questão, tá? Porque senão você é capaz de não entender. Olha aqui, ó. Vamos botar aqui o que me interessa. É esse pedaço para cá. Aqui você já vai ver por que interessa esse. Opa, fica aqui. Fica aí. Ó.
interessa esse pedacinho aqui. Tá? Então, olha lá. O elemento Z17 é, na verdade, o cloro, que está na posição do elemento K aqui, ó. Tudo bem? Então, olha lá. Olha o que ele vai dizer sobre isso. Opa, ficou fora aqui, tem que enxergar, assim não vai dar certo. Olha lá. Ó, substitua o elemento 17. Então, o elemento 17 é o elemento que está nessa posição, né, do K aqui, ó. O elemento com número atômico 8, número atômico 8, pessoal, é o oxigênio, que está aqui, ó. O elemento com número atômico 8 é indicado para substituir o X, pois possui raio atômico semelhante a X e mesma valência. Falso, né? O raio atômico, tu até pode dizer que é semelhante a X, né? Porque está perto aqui. Tá? Embora ele seja menor que X, tem uma camada a menos. Mas ele não tem a mesma valência, porque ele é da família 6A e esse é da família 7A, então está falso. O elemento com número atômico 16, número atômico 16 é esse que está aqui, ó, do ladinho do 17. Ó. O elemento com número atômico 16 possui raio atômico semelhante, verdade, está do ladinho, né? Quase o mesmo raio. Porém, sua valência não é a mesma, verdade também. Porque está na 6A, está na 7A, então não é indicado, verdade. A indicação do elemento com Z18, Z18 é esse cara aqui, ó, está nessa posição, que é um gás nobre, não é adequada, pois se trata de um gás nobre, verdade, eu não posso usar um gás nobre para substituir o elemento 17, né, porque o gás nobre não quer fazer a ligação. O elemento com Z35 pertence ao mesmo grupo do elemento X, então olha lá, verdade, o 35 é o cara que está aqui, ó, que é o bromo. Possuindo a mesma valência, verdade também. E raio maior, verdade, porque está mais embaixo. Então o raio é maior, correto, afirmativo. O elemento com número atômico 53, 53 é o iodo, estaria nessa posição aqui, ó. Tá? É flúor, cloro, bromo e iodo, estaria aqui, ó. O iodo possui a mesma valência que X, verdade, está na mesma família, porém raio menor, não, né? Se está mais embaixo na tabela, o raio atômico dele é maior. Então, falsa afirmativa. Incorreto. Seguindo a brincadeira, levando em consideração as posições relativas dos elementos na tabela periódica, assinale a alternativa falsa. O carbono tem maior ponto de fusão que o chumbo. Aí você vai localizar os dois, mas não precisa nem olhar, né? Por que não precisa olhar? Porque o carbono é o mais de todos. É o maior ponto de fusão e ebulição que existe. É o maior ponto de fusão, na verdade. O maior ponto de ebulição é o tungstênio. Mas ele é o maior ponto de fusão que existe. Então, falso. O primeiro potencial. Não, verdade. Ele quer saber a falsa. Ó. Assinale a alternativa falsa. O carbono tem maior ponto de fusão que o chumbo. Verdade. Então, não é essa que tu marca porque ele está pedindo a falsa. O primeiro potencial de ionização do boro é menor do que do oxigênio. Aí tu vai na tabela e olha. O boro está na 3A. O oxigênio está na 6A. É mais fácil arrancar elétron do boro do que do oxigênio. Correto, afirmativo. O sódio apresenta uma densidade maior que o lítio. Vai na tabela. Tu vai ver que o sódio está mais abaixo que o lítio na tabela e a densidade aumenta de cima para baixo. Então, verdadeiro também. O berílio é menos eletronegativo que o estrôncio. Aí tu vai de novo olhar a tabela. Berílio está na 2A. Estrôncio também está na 2A. Só que o berílio é segundo período, o estrôncio é sexto período, se não me engano. E como é que cresce a eletronegatividade? De baixo para cima. Então, berílio é menos eletronegativo que o estrôncio? Não. Aí é falsa afirmativa. Tá? Então, como ele quer saber a falsa, tá falsa essa afirmativa aí. Tá bom? E a última, consequentemente, está correta. Ele está comparando íons aí. Ó. Quer saber... cresce em que ordem? Alumínio, por que ele é menor? Alumínio tem 2 camadas, 13 elétrons. Magnésio, 2 camadas, 12. Desculpa, errei. Alumínio tem 2 camadas, 10 elétrons, 13 prótons. Esse tem 2 camadas, 10 elétrons, 12 prótons. Esse tem 2 camadas, 10 elétrons, 11 prótons. Então veja, 13 prótons, 12 prótons, 11 prótons. Quanto maior o Z, menor o raio se eles são iseletrônicos. O potássio tem 3 camadas. Se o potássio tem 3 camadas, ele é maior que todos esses que têm apenas 2 camadas. Então, está correto, afirmativo. Mais uma questãozinha, agora vejam a diferença dessa questão, que está colocada aí os elementos, né?
ele não colocou como X, Y, Z e tal, então ele dá nome do cara. O césio é o elemento de maior raio entre os representados. Verdade. Raio atômico cresce da direita para a esquerda, de cima para baixo. Então, correto, afirmativo. O raio atômico do magnésio é maior que o do sódio. Raio cresce da direita para a esquerda. Então, o sódio é maior que o magnésio. Então, falso, afirmativo. Dentre os elementos representados, o níquel, o escândio e o ítrio são de transição. Níquel, escândio e ítrio são de transição. São. Todos esses aqui que estão na família B são elementos de transição. É verdade. Lembra que esses que estão da família A são elementos chamados representativos. E aqueles que estão colocados lá embaixo, na tabela periódica, são chamados elementos de transição interna. Depois nós temos, seguindo a nossa viagem, a eletronegatividade de bório, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor aumenta da esquerda para a direita. Verdade, né? Aumenta da esquerda para a direita. Então, correto, afirmativo. A energia de ionização do rubídio é maior que a do xenônio. A energia de ionização do rubídio é maior que a do xenônio. Não, né, gente? Potencial de ionização aumenta da esquerda para a direita. Então, falso afirmativo. Dentre os elementos representados, o irídio é o mais denso. Aí tu vai olhar, o irídio. Esse não é o irídio, esse é o ítrio. O irídio está nessa posição aqui na tabela. Se ele tivesse sido representado, estaria certo. Porque o irídio é o segundo mais denso da tabela. Só o ósmio é mais denso que o irídio. Mas ele não está representado, então falso. A distribuição do escândio, meu Deus, que escândio! É essa que está aqui. Gente, para quem tem prática em distribuição eletrônica associada a posicionamento do elemento, não precisa nem fazer distribuição. Para quem não é prático nisso, pega o número atômico do escândio e faça a distribuição. Mas para quem acha que sabe fazer, olha lá, todos dão A, termina em S1. Todos da 2A terminam em S2. A família 3B, que é aqui, ó, termina em D1, D2, D3, D4 até D10, ó, que é P1, P2, P3, P4, P5, P6. Então, se o cara está aqui, ele é D1. Já é indicativo que pode estar certo. Só que período ele está? 1, 2, 3, quarto período. Agora, cuidado. Se ele está no quarto período, ele termina em 4D1? Não. Lembre-se que os elementos de transição são NS2, N-1D. Então está corretíssima a afirmativa. É 4S2, 3D. NS2, N-1D. Certo, afirmativa. Agora, tem dúvida nisso? Não tem, né, certeza no taco? Vai e faça a distribuição para saber se realmente é isso. Né? Pega o número atômico dele na tabela e faz a distribuição. Não tendo a tabela, meus pêsames, né? Se você não tivesse a tabela, você teria que, né, saber pelo posicionamento. Ou usar o artifício, que nesse caso daria certo. Conta até chegar lá. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 18, 19, 21. Até aqui daria certo. Depois aqui veja que ele dá um pontilhado. Ele não diz quantos tem. Mas, né, é uma maneira que de repente você teria de se safar dessa, né, nessa afirmativa. Fechou aí, já tem. Então, os exercíciozinhos aí, né, para que você possa dar uma encaminhada na sua lista de exercícios. Vocês têm uma lista de exercícios aí que agora é para fechar toda, né? Nós paramos aí, quando paramos, vocês ficaram só com aqueles exercícios de tabela, não de propriedade periódica. Agora você pode fechar com os exercícios, né, de propriedade periódica. Tudo bem? Valeu, abraço, beijo, queijo. Até a próxima. Estamos voltando. Vamos lá, moçada.